Oi, meu chapa. E combiners são difíceis de fazer. Principalmente os de 5 robôs, já que cada um faz um membro, basicamente. Então eles são forçados a ter 3 modos no mínimo e 4 no máximo. Daí vai ter que ter alguns compromissos na transformação, porque senão eles ficam muito complicados e chatos, basicamente. E isso foi o que aconteceu na linha Energon, a segunda parte da trilogia Unicron. Pelo amor de Deus, isso é muitos ons. Com o plano de ter 3 combinantes. Só que o orçamento estava baixo, e cada um deles tinha que repetir os moldes para os membros. E o resultado final ficou como? Será que os designers Eric, eu não vou pronunciar esse segundo nome, e Takeo Ejima conseguiram fazer isso funcionar? Bem, é isso que eu quero discutir hoje, com a ajuda dos Aerialbots, formados por Silverbolt, Air Rage, Air Razor, Firefly e Skydive. Os componentes que formam o Superion, lançado na linha Universe, que é um simples repaint do Superion Maximus da linha Energon. Ou, se você quer os moldes individuais, Stormjet, Sky Shadow, Terra Dive, Threadshot, Wind Razor. E depois que você tira eles da caixa, eles têm essa configuração. Bem, no meu caso é uma caixa de papelão, mas você entendeu. O tronco vem no modo robô e o resto no modo veículo. Então, eu vou começar com eles assim mesmo. No geral, eles têm algumas coisas em comum, como a pintura bem feita, na maioria das vezes, cores distintas e um light piping fudido. E mesmo com os membros menores sendo repaints, eles ainda ficam bem únicos um do outro. Começando pelos menorzinhos do time, esses dois são levemente inspirados em um F-22 Raptor. Para quem tem uma vida e não é terminalmente online, o Starscream dos filmes. Mas com um aspecto mais futurista que era comum da linha Energon. E esses dois adaptam essa estética muito bem. O Air Razor tem uma pintura amarela que deixa ele bem mais legal de se olhar, e destaca bem as curvas da frente da aeronave. Já o Air Rage usa vermelho e prata para ter o mesmo efeito, que, segundo uma das regras principais de Transformers, se você pintar de preto, vai ficar bem mais bonito. E a escultura também ajuda muito. As linhas esculpidas estão muito bem feitas, e dessa vez a gente tem um símbolo Autobot cravado, que nos times de Combiners era comum, mas não em Transformers em geral. Normalmente eles são só um decalque ou, no pior dos casos, um adesivo. Mas é bem óbvio que as asas são as canelas do robô. Pessoalmente eu não me importo, mas tá aí para quem se importa. E é aqui que podemos falar da parafernália principal de Energon. A Armada tinha os Minicons, Cybertron tinha as Cyberkeys, e o que Energon tinha? As estrelas de Energon. O que elas fazem? Porra nenhuma! Só estão ali pra estética e só isso. Mas eu até gosto como elas têm uma cor única para cada membro. Deixa cada um com sua cor personalizada. E tem algumas variações delas dependendo se é Decepticon ou Autobot, mas é só isso. Mas pra falar a verdade até que é bom que não é tão intrusivo assim esse mecanismo. Já que, sim, não dá pra brincar com algum mecanismo legal, mas pelo menos dá pra focar mais no robô. E pelo menos o plástico transparente é usado em outras partes deles, como, por exemplo, a cabine. E cada um desses dois vem com essas duas coisas. Eu sei lá o que elas são, mas só sei que o meu Air Raid veio só com uma delas, por conta de eu ter comprado eles usados. Se você não me assiste regularmente, então vá se acostumando, porque isso é um padrão aqui. E esses são esses dois. Bem simples, mas muito bem executado. Já os próximos são mais completos, mas ainda muito bem feitos. Esses aqui são Fireflight e Skydive. Os dois são inspirados em um A10 Warthog, ou em outras palavras, o Powerglide G1, com uma metralhadora feita por uma empresa que faz máquina de lavar roupa. Eu não tô brincando. E a cabeça do modo robô fica bem atrás delas, então ele chega no combate e meio que faz um... Oi, Brasil, tudo... E só pra avisar, o meu Fireflight veio meio cagado.
E eu tô com muita preguiça de procurar outro dele para substituir, então é isso que vocês têm para hoje. E o que tem para hoje é um prato muito bom, porque esses dois são bons. Eles são o meu molde favorito desse set. Primeiramente por conta das cores. Eu amo esse lilás do Skydive junto com o azul e o amarelo. E esse marrom com cinza e vermelho escuro do Firefly. São cores bem únicas e deixa eles com uma aparência muito boa. E o perfil deles também é bem limpo por conta desse jato já ser um pouquinho mais gordinho. E quase não tem parte do modo robô aparecendo aqui. Exceto a mão do Firefly por conta da peça faltando. Mas não é um problema no Skydive. Então o sacrifício dos símbolos Autobots serem decalques ao invés de moldados é justo, por mim pelo menos. E os acessórios parecem mais algumas armas, mas ainda não ficam muito bons aqui em cima deles não. E como um todo, esses membros menores são muito bons. O fato deles serem repentes é um pouco chato, mas pra falar a verdade esse time nunca teve muita variedade. Mas vamos falar agora do tronco em si. Silverbolt, como eu já falei, vem no modo robô. E pra falar a verdade ele tá ok, mas tem alguns problemas. Primeiro é que o tronco tá meio vazio, mas como sempre, eu tô faltando uma peça. Ou nesse caso, um par. Mas de resto os problemas dele são bem simples de explicar. Fabricação e idade. Primeiro que os joelhos dele vieram fabricados ao contrário. Eles têm a junta para dobrar, só que fora da caixa eles vieram ao contrário, então não dava para dobrar essa porcaria. Eu consertei o meu, mas eu não acho que isso deveria acontecer em primeiro lugar. E a pintura do tronco descasca muito fácil. A textura dela também parece diferente do resto da tinta. Então deve ser algum problema com ela ou o plástico que ela foi aplicada. Porque o resto da pintura não tem esse problema com nenhum dos outros membros. Agora o outro problema é mais por conta da idade dele, basicamente. Já que ela tem uns 15 anos de idade no lançamento original e 20 no lançamento de Energon. Então algumas juntas vão sofrer com isso. A rotação no braço do meu é bem mole e as juntas da transformação do joelho também. Além da catraca esquerda ter morrido e o tronco se desconectar muito fácil. E isso deixa ele um pouco chato de manusear, mas nada que um pouco de Super Bonder ou papel toalha não resolva. E o resto da articulação é boa também. Claro que não é o normal de uma figura moderna, mas comparado com, por exemplo, Armada ou até Cybertron, a articulação dos brinquedos era ótima. Principalmente a junta dos braços e das pernas. Naquela época isso não era normal. Os membros eram bem estáticos, então isso aqui é um bom meio ponto. E uma coisa que é bem comum em todos eles, mas dá para perceber muito mais nos membros menores, é que o plástico é muito bom. Extremamente durável e com uma muita boa qualidade. Assim como o tamanho deles. Isso aqui não faz sentido nenhum. Os menores eram conhecidos na época como Energon Class, que hoje em dia é ser os Core Class, ou os Scouts para os mais chegados. Já o maior é o equivalente a um Deluxe, que na época era conhecido como Combat Class. Mas, para comparação de tamanho, eles estão no tamanho normal para as classes deles. Tipo, aqui está ele com o Camshaft Deluxe, outro brinquedo da trilogia Unicron lançado em Universe, o Blaster, e, por que não, o Air Raid do terceiro filme. E assim eles são fora da caixa. Muito bons nesses modos, mas com alguns problemas sim. Mas vamos falar agora do outro lado da moeda. Quando a gente fala da trilogia Unicron, na questão de transformações pelo menos, eles têm uma ideologia que é meio diferente de algumas figuras de, por exemplo, do segundo e terceiro filme. Porque aqui eles não estavam trabalhando com designs assim, que foram feitos primeiro por um desenho para depois ser feito o brinquedo. Aqui os brinquedos vieram primeiro para depois fazer os desenhos. E além disso dar bastante liberdade nas transformações, também deixava eles bem mais fácil de fazer engenharia. Porque as transformações aqui você pode fazer de vários jeitos diferentes. Tipo, não é uma etapa assim que é uma linha reta. Você pode desviar em vários momentos e fazer as coisas de um jeito bem diferente. E você ainda vai conseguir chegar no resultado final de qualquer jeito.
E eu não vou mostrar de todo mundo aqui individualmente, eu só vou mostrar um de cada molde, basicamente. Então esses dois vêm pra cá. E vamos começar com o mais simples deles todos, que é o molde do Air Razor e o Air Raid. Eu tenho quase certeza que esse cara era pra ser o Slingshot, mas alguma coisa copyright, eu não sei. Primeira coisa é você recolher os trens de pouso. Daí o que eu costumo fazer é deixar já essa parte para cá, sim. E daí você já tem aqui as duas pernas, é só você esticar elas aqui atrás e deixar o pé nessa posição. Daí aqui os braços vêm para cá, eles vêm para fora. E toda essa parte aqui vai vir para dentro e encaixa. Daí é só você colocar os braços assim. Tem aqui um pouquinho de papel toalha só porque eu queria deixar as juntas mais apertadas, só que eu tô sem Super Bonder. E, bem, já tá um robô, basicamente. E você pode fazer isso de muito jeito diferente. Tipo, deixar as pernas por último, enquanto você faz primeiro o tronco. Deixar essa parte aqui por último, também dá pra fazer. É bem libertador esse tipo de transformação. Já o molde do Skydive e do Firefly é quase a mesma coisa, mas eles são só um pouquinho mais complexos. De novo, recolhe os trens de pouso. Todos eles têm trem de pouso, um negócio que eu achei magnífico também. E aqui é uma parte que você basicamente precisa começar para tudo acontecer, né? Que você tem que desencaixar aqui os braços. E daí você tem essa lingueta bem aqui, que você vai precisar girar ela assim. E daí você gira o braço para cá e deixa ele reto. Essa é a única parte que você precisa prestar mais atenção, já que ele tem que ficar com o cotovelo dobrado para essa parte poder girar. Daí aqui você tem que tirar essas partes daqui. Desencaixa a cabeça, traz tudo aqui para cima e isso aqui encaixa aqui. Daí você gira a cabeça para cá. Daí eu não acho que tem outro Transformer que faz as pernas desse tipo. Se vocês tiverem algum outro que faz isso, pode me corrigir à vontade nos comentários. Você tem que girar a cintura para frente e a cintura tem um lado específico que você tem que colocar. Porque de um lado você só vai ter nada, é só uma parte plana. Esse lado aqui é onde você tem a escultura mesmo. Daí você separa as pernas, você traz as duas assim para frente e os pés ficam assim. Eu não acho que eu já vi esse tipo de pé assim, ao invés de ser dividido assim na vertical, ser dividido na horizontal. Um negócio que eu achei bem legal. E o Silverbolt é o mais complicadinho deles, porque ele é uma classe para cima, né? O Combat Class ou o Deluxe. Que daí o que você tem que fazer aqui é, você gira a cabeça dele ao contrário, você tem que puxar os braços assim um pouquinho para trás para você poder soltar isso daqui. Isso aqui vai para dentro, eu bati na câmera. Daí toda essa parte vai vir para cima e vai encaixar bem aqui. Daí isso aqui também vai poder vir aqui e ficar aqui para cima. Daí aqui você já pode girar toda a cabine. E daí você vai ter ele assim. Que daí aqui o braço você deixa ele inteiramente dobrado, encaixa bem aqui. Daí você tira aqui a asinha dele. Eu não sei se eu tenho que falar que precisa ser a mesma coisa do outro lado, né? Daí que as pernas você tem que fazer de uma maneira específica. Esse é o único que realmente desvia daquele negócio que eu falei. Mas, vamos nessa. A primeira coisa que você tem que fazer é girar elas ao contrário. Que os parafusos tem que estar para cá. E aqui ele tem duas dobradiças. Tem uma que vai para dentro e tem uma que desliza para fora e para dentro. Para ilustrar. Tem uma que faz isso, que desliza desse jeito. E tem isso aqui, que faz como se fosse uma sanfona para dentro. Você tem que usar a sanfona para essa aqui. Daí você plunk e plunk. Daí você traz a perna para frente assim e deixa ela aqui. Eu não acho que eu tenho que me repetir aqui, né? Daí tudo isso daqui vai vir para cá e vai encaixar bem aqui em cima. Daí aqui você vê que o bico da aeronave tá meio solto, é só você dar uma forcinha para baixo. E aqui é o porquê você tem que deixar as pernas daquele jeito. Se você deixar elas de qualquer outro jeito, o trem de pouso que ele tem aqui não encosta direito no chão. Que é uma coisa que até que eu gosto, que todos eles têm algum tipo de trem de pouso. Que daí dá pra você deixar eles assim.
É claro, né, para o último toque você deixa as asinhas aqui para cima. E pronto. É uma transformação que... Transformações, no caso, né, tá no plural. São transformações que, por mim, são o mais inclusivo que tem. Porque tem alguns truques aqui muito bons para quem gosta de ver a complexidade ou até truques diferentes de transformação, mas também é simples o suficiente que não deixa o negócio ser chato para quem só gosta dos modos robôs, veículos e tal. Tem como esse sistema ser ruim em alguns casos, mas na maior parte das vezes é usado muito bem. E eu não tenho muitos brinquedos assim da trilogia Unicron, mas os que eu tenho tem bem essa vibe de faz na ordem que você quiser que você ainda chega lá. Mas bem, antes de irmos pro modos robô, eu quero falar de uma coisa que eu acho confuso. Uma coisa que eu queria comentar é a estranheza do lançamento deles. Já que eles foram lançados na linha do segundo filme, só que não. Eles foram lançados originalmente na linha Energon, mas na América do Norte, eles foram lançados na linha do segundo filme, e no resto do mundo, na linha Energon. Eu até agora não entendi o porquê disso, mas pelo menos dá pra ver mais um caso das caras horríveis do Pat Lee nas caixas. Agora voltando pra eles, esses modos robôs são ok, mas tem problemas também. Ainda tem algumas coisas que eu gosto neles. No molde dos F-22, eu amo as cores deles, e o bico da aeronave sendo tronco é uma estética que eu amo. Com o Silverbolt também, mas eu tinha esquecido de falar lá atrás. Mas, pra falar a verdade, considerando o quanto essa parte vai pra baixo, deixa ela parecendo... O pau do Batman! Alguns problemas que eles têm é por conta da idade deles, já que algumas juntas aqui estão muito moles. No Air Razor, principalmente, eu tive que colocar bastante papel toalha para ele ficar de pé. Enquanto estamos falando dele, o pé tem a tendência de fazer um Michael Jackson reverso, então ele fica com um pouco de falta de estabilidade. Assim como o molde do A10. Mesmo que eu ame a transformação dos pés, isso deixa eles um pouco difícil de ficar de pé. E neles é um problema mais sério por conta da quantidade de parafernália nas costas. Falando nelas, as asas deixam eles com uma presença muito boa, e a transformação é uma das mais únicas num jato que eu já vi. E a transformação dos pés é algo bem único para eles. E claro que os dois estão faltando peças aqui. Era para eles terem essas mini metralhadoras nas cabeças, mas como sempre, usado. Mas muitos detalhes dessas cabeças são bem difíceis de notar, principalmente nos jatos menores. E os acessórios continuam não fazendo sentido. Essas aqui até dá pra falar que são armas, mas essas aqui não. Eu nem sei como descrever elas. Uma bazuca, um cacetete duplo, um objeto erótico feminino de 2 pontas, ou para 2 buracos, sei lá. E a articulação deles é boa também. As juntas deles são ball joints na maioria, e isso pode dar alguns problemas de longevidade. E o molde do Skydive tem a vantagem de uma rotação na cintura por conta da transformação. Mas eu realmente queria que as cabeças também fossem ball joints. Essas rotações aqui deixam as poses um pouco limitadas. Agora o Silverbolt é um caso estranho. Ele tem alguns aspectos de um Blackbird, mas não muitos. Esse jato é extremamente futurista. E ele se estica por conta dos movimentos da cabine. E temos aqui o retorno do símbolo Autobot cravado. Magnífico. Mas tem algumas coisas que me confundem. Primeiro, as partes de borracha. Faz sentido ter a ponta da aeronave, já é normal para esse tipo de Transformer, mas as asas traseiras não fazem sentido nenhum. Elas não são afiadas e isso deixa a pintura um saco para fazer. E tenha certeza que você faz a orientação das pernas certo. Senão, você não consegue deixar as 3 rodas no chão. Mas esse aqui não tem muito o que falar, já que eu já falei de tudo que esse cara tem nos outros modos veículos lá atrás. Mas tem algo que eu queria falar sim. Todos eles têm essa separação nas pernas, com o joelho para baixo sendo uma cor e a coxa é outra. Então fica parecendo que eles têm uma meia calça. E falando de escolha de moda questionável dos outros, vamos direto para as comparações de tamanho. Que tal o camshaft, o blaster
e, por que não, alguns scouts. E agora vamos para o que a maioria estava esperando. Hora de um robozão. Muito bem. Para você ir pro modo combinado, essa é a configuração que você pode começar. Assim, eu recomendo você começar, sabe? Que fica bem mais fácil você ir dos membros do modo veículo e o tronco no modo robô. Meio que deixa a transformação mais fácil. Mas bem, vamos começar com o tronco. Primeira coisa que você tem que fazer é recolher a cabeça daquele jeito que eu já expliquei. Assim. Daí toda essa parte você deixa para trás. Daí que os braços você tem que deixar ele assim. Dobra o cotovelo do mesmo jeito. Só que dessa vez você gira isso daqui e encaixa aqui em cima. Não se preocupa, isso aqui não vai ficar reto. E daí você tem já aqui o pino da combinação. Ou como eu costumo chamar, o pinto combinativo. Daí você tem já aqui dos dois lados. Que daí isso dá o suporte para essa parte poder ficar assim. Se eu tivesse essas partes daqui, teria um pouquinho mais de suporte, mas eu não tenho. Faz aquele mesmo treco que eu falei com as pernas, de girar elas ao contrário. Você vai desconectar isso daqui enquanto está fazendo isso, não se preocupe. Daí aqui você tem que girar o joelho. Daí você recolhe essas partes aqui. E toda essa parte vai vir assim. E você tem que deslizar essa parte para cima. Que é um pouquinho de um saco. Mas eventualmente você consegue. Daí você pode já abrir toda essa parte, trazer a cabeça dele para fora e girar ela para frente. E aqui dentro tem um símbolo Autobot completamente moldado ali. Eu não sei por que tá ali, já que essa parte já fecha e essa parte não pino, então não vai sair. Mas tá ali. E assim temos um tronco. Então já vamos fazer as duas pernas. E eu vou seguir a configuração do manual, que é os membros alternados. Para a primeira perna, a gente vai usar o Skydive. Você recolhe os trens de pouso e as asas vão ter que vir assim para dentro. Daí aqui você tem que separar os pés, pernas assim. E a parte de trás vai ter que vir para baixo primeiro e essa parte depois. Que aqui tem um buraco e aqui tem um pino. E você já sabe o que fazer, né? Que ele vai ficar basicamente assim. Daí você pega essa parte aqui dele. Você estende ela assim e você recolhe o pino ali. E é interessante que cada arma assim deles é do mesmo plástico transparente também que tanto a cabine quanto a estrela de Energon. Mas bem daí você só enfia o treco aqui embaixo. E daí, não lembro, acho que é desse lado aqui. Você já tem agora uma perna. Então vamos para a próxima, que é o Air Raid. De novo, recolha os trens de pouso. Essa parte vem para cá. Sim. Um pouquinho apertado, mas vai. Daí aqui você tem que desencaixar toda essa parte, trazer para trás. Assim como a gente fez para o modo robô. Só que dessa vez você tem que separar aqui o saco dele e girar para cá. Daí você já aproveita e já transforma o resto das pernas também. Que aqui tem esses pinos e aqui tem o buraco da ball joint, que daí você vem e você encaixa ali. Daí os braços aqui você traz eles para baixo. E aqui tem um pino, não dá pra... Aqui ó, tem um pino aqui que vai no buraco da mão. O Air Raid ele só tem um treco, mas realmente não importa qual que eu colocar, vou colocar assim no de fora, só porque sim. E temos mais uma perna. O braço desse molde é extra simples. Você recolhe as asas e já está basicamente pronto. Daí nessa arminha você recolhe o pino para encaixar e você só finca aqui na frente. Daí aqui o cu combinante aqui vai ficar para cá, vai para lá. E o braço desse aqui também, quase a mesma coisa daquilo lá, para falar a verdade. Isso aqui ainda vem pra cá. Ele ainda tem que dividir o saco.
Assim é como você sabe que você está equilibrado, uma bola de cada lado. As mãos ainda vão no mesmo lugar e o cu combinativo vem para baixo dessa maneira. Daí com os acessórios dele, você tem que só dobrar eles assim e encaixar aqui nos pés. Esses caras, eles têm moldes diferentes. Como dá pra ver, o molde desses é diferente, mas realmente não importa em qual você coloca a orientação, vai dar na mesma. E bem, bora combinar. Peguemos o tronco e daí é só fincar. Só fincar. Vou ter que levantar essa câmera. Daí aqui você dá um pouquinho de espaço aqui nas asas e você só finca. Não é a combinação mais complexa que eu já vi, mas com certeza é uma das mais intuitivas. Mesmo com os moldes aqui sendo repetidos, ela não fica assim tão redundante de fazer e não fica chato também. Além de tudo aqui ter um encaixe bem específico onde ficar. Mas bem, vamos falar desse cara. Esse modo combinado é um dos melhores. A estética dele é ótima, eu amo como as cores dele ficam bem centradas. Parece que mesmo com os membros sendo cores diferentes, eles ainda são bem unificados. E o jeito que as armas formam os dedos ou os pés é muito boa. Legitimamente, o único uso bom dessas armas. O tronco com o jato apontando para baixo deixa o tronco bem legal. Mesmo que o problema dele desconectar fácil fica pior aqui. E eu não tenho nenhuma desculpa para isso. É só ruim mesmo. E aliás, esses conectores aqui me lembram um pouco o sistema de combinação dos Power Cores. A única diferença é que aqui eles não ficam cagados com o tempo. E as pernas dele têm uma estabilidade bem questionável e elas parecem um pouco ridículas. O problema principal é o molde do Air Raid, que tem um pouco de problema na estabilidade se você não ajustar corretamente. E por mim os chifres da cabeça são um pouco exagerados, como se o mano estivesse virando Moog. Mas a escultura dela tá muito boa. Tudo muito bem definido e muito bem pintado. E a articulação dele é muito boa para um combiner da época. Ainda é um tijolão, mas para falar a verdade não tem muitas poses que você vai querer colocar ele mesmo. Em uma prateleira ele ainda fica imponente e heróico. E ele funciona no esquema Scramble Siege. Então você pode deixar ele simétrico se você quiser, ou pegar membros de outros combinantes. Mas o kit de upgrade que existe para ele força você a deixar os mesmos moldes nos braços e nas pernas. Mas para falar a verdade, se você conseguir achar esse kit por um preço bom, se considere sortudo. E só quando eu fui editar esse vídeo que eu percebi que eu não fiz nenhuma comparação de tamanho para esse cara. Mas bem, aqui tá o camshaft. O blaster é a minha última review, o Metagate Haiku. Aquele negócio que você termina de usar, enrola e enfia no... Então, né, eu não sei bem mais o que falar. Para essa figura eu vou dar um 7 de 10. Ela não é extremamente perfeita assim. E como eu falei, foi a primeira vez que eles fizeram um combine desse tipo. Mas ainda assim tem alguns problemas que, para uma figura mesmo, é algo bem ruim. Mas bem, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos vocês aí que assistiram. Um grande abraço e falou!